Evangelho do Senhor, conforme escreveu Mateus, capítulo 16, verso 13. Nós pensaremos um pouco hoje à noite acerca da resposta que pode fazer toda a diferença em nossas vidas. Vamos procurar responder a seguinte indagação: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Essa é a resposta que define a nossa jornada enquanto peregrinos e forasteiros sobre a face da terra. É a resposta a essa pergunta: quem definirá se nós seremos bem-aventurados ou não seremos, se seremos felizes ou não seremos, se teremos uma vida que verdadeiramente foi bem vivida e valeu a pena, ou se nós desperdiçamos todo esse tempo que peregrinamos sobre a face da terra e no final jogamos fora a única oportunidade que tivemos de nos salvarmos da condenação eterna. Portanto, que nós possamos aprender a responder essa pergunta da melhor maneira possível, da única maneira possível, em nome de Jesus. A palavra nos diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Nós vamos orar e nessa oração nós vamos incluir mais uma criança, Pietro, que é familiar da nossa irmã Karen, que também se encontra enfermo em um processo no qual ele se submete a alguns exames, para que Deus tenha misericórdia e o ajude, no nome de Jesus. Meu Deus, nós amamos o Senhor com toda a força do nosso coração, e é motivo de grande alegria para nós, Senhor, podermos subir até esse local público de adoração, para louvarmos apenas a Ti, e glorificarmos o Teu nome, por meio de tudo que tem acontecido nesse lugar. Muito obrigado. Nós somos bem-aventurados por isso, Senhor. Meu Deus, ao tempo em que nós Te louvamos, nós também intercedemos pela vida de Pietro. Tenha misericórdia dele e permita que ele possa ter a sua saúde restaurada, que esses exames sejam favoráveis e que o Teu nome seja glorificado por meio da cura, Senhor. Meu Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Permita que nós possamos sair daqui edificados, Senhor. Fala conosco de uma maneira simples, fala conosco de uma maneira objetiva, Senhor, para que nós possamos voltar para os nossos lares, não apenas levando aquilo que viemos buscar aqui, mas com a certeza premente em nosso coração, de que nós estamos servindo a pessoa certa, e que consequentemente estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa. Esse é o desejo do nosso coração e a nossa humilde oração em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, a história que nós acabamos de ler trata a respeito daquele momento em especial em que o Senhor Jesus se dirigia a uma região interiorana, campesina, Cesareia de Filipe. O verso 13, a porção inicial diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Seria aquela região mais ao extremo do que outrora compreenderia a antiga tribo de Dan, quando Josué, grande general dos exércitos do Senhor, liderava as hostes do Deus vivo para conquistar Canaã. Uma daquelas regiões compreendeu a tribo de Dan. Portanto, o Senhor Jesus, por ocasião do seu ministério público, viajava para aqueles rincões. Era uma região mais afastada, ela fazia fronteira ao que seria a Fenícia, no período do grande Império Romano, de modo que se tratava de uma região cercada de algumas florestas, paisagens verdejantes,
Rios tranquilos corriam ali, era um lugar aparentemente aprazível. E segundo os nossos evangelistas, o Senhor Jesus havia subido até aquela região porque ele procurava um lugar tranquilo para se retirar e orar. Afinal de contas, o Senhor Jesus estava prestes a tornar público o seu caráter messiânico, bem como a sua missão de prevalecer enquanto o Cristo do Senhor. Ele passaria a tornar de uma maneira mais clara, mais vívida, o fato de que ele caminharia até a cruz, para que sangrando naquele lenho, ele pudesse salvar todos aqueles que o Pai lhe haviam confiado. Portanto, Jesus queria orar para iniciar essa etapa do seu ministério público da melhor maneira possível. E foi justamente por ocasião desse momento de oração, desse momento de devoção, que o Senhor Jesus se preocupou com algo, e é uma preocupação que deve ecoar em nossos corações e em nossas mentes, não apenas no que diz respeito às nossas próprias vidas, mas inclusive as vidas das pessoas a quem nós amamos. A pergunta que o Senhor Jesus vai fazer agora para os seus discípulos deve ser a nossa grande pergunta. A pergunta que você deve fazer para o seu filho no momento em que ele começar a aprender as primeiras palavras. Quando ele conseguir balbuciar um sim ou um não, você já deve fazer essa pergunta a ele. E você deve continuar fazendo essa mesma pergunta a ele até ter certeza de que ele responde corretamente. E que ele não responde meramente para te agradar, mas que sobretudo ele responde para agradar a Deus. Não é algo que lhe brota simplesmente da mente, tampouco do seu coração, mas é algo que lhe é revelado pelo doce Espírito Santo, à luz das Sagradas Escrituras, à luz do Evangelho que você pregou para ele. Essa é a rainha das perguntas, é a principal de todas as perguntas. Jesus olha para os seus discípulos e pergunta assim: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Nesse primeiro momento, Jesus não queria saber qual era a resposta dos discípulos. Jesus queria saber qual era a resposta do povo. Ele perguntava dessa maneira porque, a esta altura do seu ministério, o Senhor Jesus já era extremamente conhecido. E algo que contribuiu muito para essa fama do Senhor Jesus foi a cura daquele senhor leproso, cuja história é compartilhada, por exemplo, no Evangelho segundo compartilha Marcos. No final do capítulo 1, quando o Senhor Jesus cura aquele homem até então leproso, e após tê-lo curado, o Senhor Jesus diz: não conte para ninguém quem curou você. Não significava dizer que Jesus não queria ser conhecido. Jesus até queria ser conhecido, essa era a sua missão, revelar-se a si próprio e por meio dele revelar o Pai. Mas naquele momento Jesus pensava em ter alguma liberdade para viajar até os povoados, às pequenas cidades, aos distritos mais distantes, para dessa forma anunciar o reino dos céus e salvar a vida da maior quantidade de pessoas possível. Contudo, aquele homem não conseguiu conter-se, ele estava tão cheio de alegria, em razão de ter sido curado pelo Senhor Jesus, que segundo diz Marcos, no capítulo 1, verso 45, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Esse homem se tornou um missionário prodigioso, porque ele não se reservou a comunicar o Senhor Jesus na região de Cafarnaum, mas ao que parece, ele viajou para muitas outras regiões, e agora, segundo Marcos nos diz, o Senhor Jesus não encontrava condições de entrar publicamente em qualquer cidade. Jesus era poderosamente conhecido. Porém, não é sobre Jesus a pergunta é sobre o povo. Com base em tudo aquilo que aquelas pessoas estavam vendo, quem seria Jesus para eles?
Em Mateus capítulo 9, verso 35, nós temos uma passagem que nos ajuda a elucidar o nível de informação que aquelas pessoas tinham acesso para, com base nelas, responder a pergunta dourada de Jesus. Mateus 9, 35, a palavra nos diz: e percorria Jesus poucas cidades, algumas delas. É isso que o evangelista diz? Não, não é. Ele diz claramente que o Senhor Jesus, em seu ministério público, percorria todas as cidades. Todas as cidades. Ele percorria todas as cidades, não satisfeito, ele percorria também todos os povoados. E o que ele fazia? Qual era a grande missão de Jesus? Qual a razão de ser? Para o seu coração que batia, para os seus pulmões que estavam ali repletos de ar, para o seu organismo que funcionava saudável e plenamente. Qual a razão de ser para a vida de Jesus? O que o impulsionava, o que o encorajava? Em razão de que ele acordava bem cedo pela manhã e depois repousava à tarde. O que Jesus fazia durante o dia, todos os dias? Ele pregava o evangelho do reino. Ele ensinava em todas as sinagogas. Ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ele realizava sinais e prodígios extraordinários. Jesus era incansável. Ele ensinava, ele pregava o evangelho do reino, realizava prodígios, grandes sinais na presença de todos. Ele sabia que tinha pouco tempo. No evangelho de João, capítulo 9, verso 4, nós percebemos algo da urgência que havia no coração de Jesus. 3 anos de ministério público, ele queria aproveitar cada átimo de segundo. Evangelho de João, capítulo 9, verso 4, palavras do grande rei. Ele disse: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Se é dia, é época de trabalhar. Se é dia, precisamos arregaçar as mangas. Se é dia, há grande trabalho a ser feito, façamos esse trabalho. Porque a noite virá. E quando ela vier, ninguém mais trabalhará. Por isso Jesus dizia, Evangelho de João, capítulo 9, verso 5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E ele brilhou. Ninguém jamais brilhou como Emanuel, a luz do mundo. Era isso o que o realizava. Era a razão de ser da sua vida. Esse homem, o Filho de Deus Todo-Poderoso, ele nasceu para pregar e anunciar o reino que lhe fora confiado pelo próprio Pai. Ele queria fazer a vontade do Pai. Esse era o seu pão, o seu alimento. Essa era a água que ele bebia. Era o que lhe dava forças para continuar, e é isso que ele compartilha conosco. Ele diz ainda no Evangelho de João agora, no capítulo 4, verso 34, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. O que é que a comida pode fazer por nós? A comida é aquilo que nos mantém vivos. A comida é aquilo que nos dá energia, a comida é aquilo que nos dá força. Caso nós não venhamos a nos alimentar, nós definharemos, perderemos a razão de ser. Quando nós transportamos essa metáfora para a pessoa bendita do Senhor Jesus, o que é que ele deseja comunicar? Em outras palavras, ele está dizendo, aquilo que me dá força, aquilo que me dá razão de ser, aquilo que me encoraja, o que efetivamente me motiva, é fazer a vontade do meu Pai. Eu sou feliz fazendo a vontade do meu Pai, eu me realizo fazendo a vontade do meu Pai. A razão de ser da minha vida, o motivo pelo qual meu coração pulsa, é fazer a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do meu Pai é a minha comida.
Porém, os discípulos ainda não responderam. Eles ainda não responderam a pergunta: quem era Jesus para o povo? Mesmo após o povo ter ouvido as mensagens prodigiosas do Senhor Jesus e aqueles milagres avassaladores, ainda assim, a resposta do povo foi pífia, mas foi uma resposta terrível. Os discípulos disseram: mestre, pelo que nós temos ouvido falar, em razão de tudo que tu tens pregado, em razão de todos os milagres que tu tens realizado, em razão dessa tua paixão extraordinária, pela manifestação da glória do teu Pai. Verso 14, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem, ouvindo as tuas mensagens, vendo os teus sinais, percebendo os teus milagres, que tu serias Elias. Outros ainda dizem que tu serias provavelmente Jeremias. E existem ainda outros que falam que tu pode ser qualquer outro profeta. Meus irmãos, essas respostas não podem fazer nada pelas pessoas que estavam dando, que estavam compartilhando. Essas respostas não são suficientes. Quando alguém diz que Jesus é semelhante a João Batista, em outras palavras, essas pessoas estão dizendo que Jesus é um homem santo. João Batista foi um homem santo. Então, quando as pessoas dizem, eu acho que esse homem é semelhante a João Batista, em outras palavras, elas podem estar dizendo que Jesus era também um homem santo, ou então que Jesus era um homem diferente dos demais. Afinal de contas, João Batista era um homem diferente dos demais. Ele era diferente dos demais em razão da vida que ele levava, ele era diferente dos demais em razão da mensagem que ele pregava, porém não passava disso. João Batista era um homem santo, ele era um homem sábio, ele era diferente dos demais. Mas ele era isso, irmãos. E infelizmente há muitas pessoas que creem em Jesus assim. Se você perguntar a elas, quem é Jesus para você? Elas dirão, Jesus foi um homem santo. Jesus foi um homem extraordinário, ele foi diferente dos demais. Ninguém foi igual a Jesus. Tudo isso está correto a respeito dele, mas ele foi mais que isso. Essa resposta é insuficiente. Quem crê que Jesus é simplesmente santo ou poderoso não está errado. Jesus é santo, ele é poderoso, porém, conhecê-lo dessa forma vai fazer por estas pessoas a mesma coisa que João conseguiu fazer pelos discípulos deles. Essas pessoas até estão encaminhadas, elas sabem quem é Jesus. Elas estão quase que no caminho correto. De fato, ele foi um homem extraordinário, mas elas jamais chegarão no Messias, porque João Batista não era o Messias, ele era aquele que veio no espírito de Elias para preparar o caminho para o Messias. Ficar na etapa João Batista não salva ninguém. É pouco saber que Jesus é santo, é pouco saber que ele foi especial, é pouco saber que ele foi extraordinário. Até os demônios sabem tudo isso, eles até tremem. João Batista foi um homem sensacional, dos nascidos de mulher, ninguém foi semelhante a João. Mas João não era capaz de amarrar as sandálias daquele que eu anuncio hoje à noite. Não, Jesus não é João Batista. Outros diziam que Jesus poderia ser Elias, ou Jeremias, ou algum outro dos profetas. Para essas pessoas que davam esse tipo de resposta, Jesus seria um poderoso operador de milagres. A semelhança de Elias, por exemplo, o Senhor Jesus poderia fazer parar de chover, ou fazer com que os rios deixassem de correr em suas ribanceiras, ou até, quem sabe, ressuscitar os mortos. Jesus poderia fazer tudo isso. Em alguns casos ele até fez. Para outras pessoas, Jesus seria semelhante a Jeremias, por exemplo, que pôde antever o futuro, aconselhar melhores caminhos, nos ajudar a fazer escolhas mais sábias, corretas. Sim, Jesus inclusive fez muito disso. Porém, conhecer essas coisas
não pode fazer nada para essas pessoas. Conhecer Jesus como um poderoso operador de milagres, alguém que fazia chover ou parar de chover, alguém que fazia o mar se abrir ou deixar de abrir, alguém que ressuscitava ou deixava de ressuscitar os mortos, tudo isso é conhecimento válido e saudável, porém insuficiente. Não é suficiente conhecer Jesus ao nível daquilo que Ele pode fazer. Pessoas que conhecem Jesus ao nível daquilo que Ele pode fazer, são pessoas que lembram de Jesus antes de dormir e assim que acordam. São pessoas que agradecem pelas refeições. São pessoas que fazem orações antes de um teste de conhecimento ou da prova de um concurso público. São pessoas que rogam o favor do Senhor quando situações adversas lhes visitam, ou que mesmo buscam o Senhor procurando evitar situações adversas. Tudo isso é para ontem, mas nem tudo isso somado é suficiente. Agradecer pela refeição não é suficiente. Agradecer pelo dia que nós tivemos não é suficiente. Pedir para que Ele nos livre de uma doença, ou orar, rezar para que essa doença nem ao menos nos visite, é importante, porém não é suficiente. Não é suficiente saber que Jesus abre portas, facilita a vida, livra de maldições, encontra o grande amor das nossas vidas. Ele pode fazer tudo isso. Isso tudo não é suficiente. O que as pessoas estão dizendo acerca de mim? O que é que o povo diz que eu sou? As respostas foram insuficientes. Então agora Jesus refaz a pergunta. E Ele pergunta diretamente aos discípulos, que tinham acesso às mesmas informações. Eles ouviam as mesmas mensagens, eles viam os mesmos milagres, tinham acesso aos mesmos prodígios. Então a pergunta foi a mesma, verso 15. E quanto a vocês? Sim, vocês. E quanto a vocês? Quem dizeis que eu sou? Mas antes de lermos o que os discípulos responderam, o que vocês acham de gastar 2 ou 3 segundos preciosos das vidas de vocês imaginando como Paulo responderia? Sim, irmãos. Paulo, quem é Jesus para você? Ele respondeu, irmãos, não 1 ou 2, ele respondeu várias vezes. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 21, ele disse: Ele é a minha vida. Eu vivo por causa dele, viver para mim é Cristo. Eu não sinto falta de nada, eu não tenho medo de nada. Eu sou semelhante àquele homem que passou toda a vida procurando uma pérola de grande valor. Eu a encontrei. Eu abri mão de tudo, mas eu encontrei a minha pérola. Eu sou o homem que procurava um tesouro na sua vida. Eu o encontrei. Ele é o meu tesouro. Eu não sinto falta de nada. Há muito tempo eu vivi o grandioso dia em que eu tomei o meu currículo em minhas mãos. Momento em que as pessoas diziam que eu seria um homem tão prodigioso, e quando eu contemplava aquele currículo e o contemplava com as feridas abertas nas mãos e nos pés do meu rei, eu dizia: para mim, currículo, tu és refúgio. Eu abro mão de você e da minha própria justiça para receber a justiça que vem de Cristo, para o conhecer e contemplar o poder da sua ressurreição e me perder-me nele, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, para que eu possa seguir avançando para o meu alvo, para o meu prêmio, para o meu tesouro.
Paulo queria que Cristo fosse engrandecido no corpo dele, seja pela vida, seja pela morte. Quando ele se despedia da igreja de Éfeso, ele respondeu novamente quem Jesus era para ele. Foi Paulo quem disse, Atos capítulo 20, verso 24: em nada considero a minha vida preciosa. Eu quero trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando eu não poderei mais trabalhar. Em nada considero a minha vida preciosa, contanto que complete a minha carreira, contanto que complete o ministério que recebi do Senhor, contanto que eu possa testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Como João responderia? Primeira carta de João, capítulo 1, a partir do verso 1. Aquilo que eu vi, e os meus olhos contemplaram, e as minhas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Sabe quem é Jesus para mim? É a vida que se manifestou. E aquilo que eu vi, e contemplei, e aquilo que eu consegui tocar, aquele peito no qual eu reclinei a minha cabeça, sim, é a respeito desse Jesus que eu testifico para vocês. Ele para mim é a luz que veio ao mundo para iluminar a todos os homens. Mas os homens preferiram a sua própria luz. Contudo, todos aqueles que acreditaram nele, a estes foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. E se você perguntar se é David Brainerd, morreu tuberculoso com 29 anos de idade, abriu mão de viver um pouco mais, podendo passar algum tempo internado em um hospital, para permanecer como espírito livre para a glória de Deus, pregando o Evangelho entre as tribos indígenas do Novo Mundo. É o garoto de 29 anos, que teve o seu diário publicado, e em uma das últimas páginas estava escrito assim: declaro, agora que eu estou morrendo, que eu não teria gasto a minha vida de nenhuma outra maneira, ainda que em troca tivesse me oferecido o mundo inteiro. Como George Whitefield responderia: o garoto que não tinha condições de pagar a mensalidade do seminário e se formou lavando os banheiros e trabalhando como jardineiro, engraxando os sapatos dos professores e dos coleguinhas de sala de aula. O garoto que estudava porque os professores doavam os livros. O garoto cujo sol nunca nasceu sem ver a vela do seu quarto acesa, fazendo as tarefas de madrugada, porque era o único horário disponível que tinha. O garoto que, quando subia num púlpito, conseguia pregar para mais de 30 mil pessoas sem o auxílio de um microfone. Enquanto a multidão de olhos arregalados olhavam para o pregador e diziam: ele mais parece um ser de fogo, ele não é um pregador, ele é um anjo, ele é um serafim. Como George Whitefield responderia à pergunta: quem é Jesus para você? Como Spurgeon responderia essa pergunta? O pastor Eu desses dias se encontrava maravilhado lendo alguns dos sermões do Charles Spurgeon. Não sermões que foram cuidadosamente escolhidos porque eram os melhores sermões. São sermões como quaisquer outros, eles foram compilados porque eles possuem o mesmo assunto, mas é impressionante, não importa que sermão você pregue, parece que aquele sermão era o único sermão, o melhor de todos. Por isso ele era o príncipe dos pregadores, porque ele pregava como que se ele não fosse acordar no dia seguinte para pregar um próximo sermão. Aquele era o último. Ele pregava com cada molécula do seu ser, era sempre uma questão de vida ou morte. Se você perguntasse a Spurgeon: quem é Jesus para você? Como ele responderia? E há tantos outros heróis da nossa fé que eu poderia mencionar aqui, irmãos.
Quem sabe agora nós possamos responder. Então vamos voltar à pergunta. Jesus olha para os discípulos e indaga a eles: e quanto a vocês, que dizem ser o Filho do Homem? Então Pedro responde. Pedro diz, verso 16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma resposta muito simples. Mas sabe o que deixa o nosso coração batendo em um tom descompassado, desesperado, aflito até? Porque essa é a mais simples e a mais impossível de todas as respostas. Porque se você ouvir a mensagem, nem mesmo a mensagem fará com que você responda corretamente. As pessoas ouviam a mensagem pregada não pelos apóstolos, a mensagem pregada por Jesus, e nem mesmo após terem ouvido a mensagem pregada por Jesus, parte delas não conseguiram responder corretamente. As pessoas inclusive viam sinais, elas viam prodígios realizados pelo próprio Senhor, mas nem mesmo assim elas conseguiam responder corretamente. Então, por que Pedro conseguiu responder corretamente? Como seria bom, irmãos, que para responder essa pergunta, todos nós agora nos colocássemos de joelhos e implorássemos, para que Ele ensinasse a alguém hoje à noite. Ele já tem ensinado a tantos de nós. E há tantas pessoas que aprenderam essa resposta hoje, inclusive. Mas há muitos outros que estão ouvindo essas mensagens há muito tempo. Estão vendo milagres há muito tempo. Mas não conseguem responder. Por que essas pessoas não conseguem responder? É isso que nós precisamos saber hoje à noite. É isso que nós viemos buscar aqui. Sabe por que essas pessoas não conseguem responder? Diz o Senhor Jesus: porque a essas pessoas o Espírito Santo não revelou. Não é dos ligeiros a corrida, nem dos valentes a peleja. Não é porque nós nos esforçamos, ou porque nós somos inteligentes. É aqueles a quem Deus graciosamente o dá. Ele dá ao rico, mas ao pobre. Ele dá ao conhecido e dá ao desconhecido. Ele faz tanto por um como por outro, mas só quem pode fazer é Ele. Olhe para o pregador. O pregador é simplesmente um canal. O pregador lê o texto, ele faz a interpretação correta, ele busca recursos para fazer com que a sua prédica, a sua exposição seja a mais próxima e fiel possível, mas chega a um determinado ponto em que o pregador não pode avançar mais nem um centímetro, então nesse ponto ele para, e ele dobra os joelhos dele, e ele implora dizendo: agora vai lá, Senhor, faz com que essa rede caia do lado correto, porque eu tenho trabalhado a noite inteira, Senhor, e eu tenho me esforçado. Meu Deus, eu tenho lançado continuamente, eu quase que não aguento mais de lançar essa rede, Senhor. Eu tenho lançado essa rede naquela igreja há muitos anos, dia após dia, semana após semana. Quem sabe hoje, se hoje o Senhor disser: ó pregador, eis que eu digo a você, agora lance desse lado. Ah, Senhor, eles estarão lá, e eles serão alcançados, e a tua graça os arrastará, e então eles te verão. Nessa noite eles te ouvirão, e quando isso acontecer, a pergunta será feita novamente, e então eles responderão assim como Pedro respondeu: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. É real para mim, não é mais porque a minha esposa me diz, ou meu marido me diz, ou os meus filhos me dizem, ou aquele pregador me diz. Agora os meus olhos te veem.
Meus irmãos, não há salvação em nenhum outro. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Por isso essa é a pergunta dourada. Só há uma única resposta possível e correta. O Filho de Deus é Jesus. Quem pode salvar a sua alma eterna é Jesus. Quem pode tornar o seu lar um doce lar é Jesus. Quem pode te guardar ao longo da sua peregrinação neste planeta e depois te garantir uma eternidade de alegria e paz é Jesus. Não há salvação em nenhum outro, visto que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É Jesus, 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 Jesus. Por isso ele diz: você precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. Evangelho de João capítulo 6, verso 54. João 6, 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. O que significa comer a carne e beber o sangue de Jesus? Não há nenhuma ideia mais bela de apropriação do que essa. Não se trata de caminhar com Jesus, de encontrá-lo uma ou outra vez ao longo do dia, tomar a sua Bíblia na mão e frequentar um local público como esse numa terça-feira chuvosa à noite. Você precisa comer a carne, tomar o sangue, porque a carne dele é verdadeira comida, o sangue dele é verdadeira bebida. Então ele vai explicar o que quer dizer com isso em João 6,56. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue. E aqui, irmãos, esse verso deveria ser escrito com letras douradas. Ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, esse permanece. Há tantos que fizeram isso. Eu orava por isso hoje à tarde, eu dizia: Senhor, faça com que nós venhamos a nos alimentar de Ti. Faça com que nós venhamos a nos alimentar de Ti de tal forma que amanhã pela manhã nós possamos acordar e dizer para o café da manhã: eu não preciso de você, eu já estou alimentado. E olharmos para o nosso emprego e dizer: eu não preciso de você, eu estou alimentado. E olharmos para os veículos que temos e dizer: eu não preciso de você, eu estou alimentado. E olharmos para os sonhos que temos e todos os planos que estamos fazendo e dizer: eu não dependo de vocês para que vocês se realizem ou não, eu já estou alimentado. E olhar para todos os anos que nós teremos ou não teremos, para todas as felicidades que teremos ou não teremos, para todos os dissabores que teremos ou não teremos, e finalmente poder dizer: eu não dependo de nada disso, eu já estou alimentado, eu já estou satisfeito, eu não tenho falta de nada, Ele é tudo que eu preciso. Paulo conseguiu se alimentar dessa maneira, ao ponto de poder dizer: não vivo mais eu, o meu Cristo vive em mim. Então agora eu gostaria de fazer algumas perguntas a vocês para que nós possamos orar. Quem é Jesus para você? Como você trata os dias de culto? Qual a sua relação com Jesus no intervalo entre os cultos? O que é que acontece na tua vida entre o domingo e a terça, depois entre a terça e o próximo domingo? Quais são as suas aspirações em relação a Ele? Como você lida com seus dons, com seus talentos, com tudo aquilo que você recebeu? Como você está lidando com a única oportunidade que você tem de se alimentar desse Jesus que é tão precioso? Quem é Jesus para você? Se alguém perguntasse à sua esposa, se alguém perguntasse
ao seu marido, se alguém perguntasse aos seus filhinhos, quem é Jesus para você? Como eles responderiam? Quem é Jesus para a mamãe? Quem é Jesus para o seu papai? Olhe para o verso 17. Então Jesus disse a Pedro: tu és um homem bem-aventurado, Pedro. Pedro, filho de Jonas. Bem-aventurado, o termo Macarios que o Senhor usa aqui, tem a ver com alguém que é mais que feliz. É o ápice da felicidade. Por que foi que Pedro conseguiu chegar nesse lugar, irmãos? Porque não foi carne e sangue que revelaram a Pedro a resposta correta. Quem revelou a resposta correta foi o Pai, que está nos céus. E Ele faz isso por meio do doce Deus, Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos revelar, tudo mais terá sido em vão. Todos os grandes homens mencionados nessa mensagem tiveram diante deles um grande Jesus que foi apresentado por um grande Espírito Santo. E em razão disso, esses homens se tornaram espetaculares. Às vezes eu leio, à semelhança do pastor Euder, sermões de gente morta, que ainda consegue falar, mas é impressionante. Um dos maiores teólogos que impulsionam a minha vida morreu em 1982, outro em 1887, outro em 1756. Porque eles falam e eu consigo ouvir. Porque eles viram o que ninguém mais conseguiu ver. Não como eles viram. Eles ouviram o que ninguém mais conseguiu ouvir. Não a semelhança da forma como eles ouviram. Eles sentiram o que ninguém mais conseguiu sentir. O Jonathan Edwards diz que um dia chegou na casa dele e a esposa estava flutuando na cozinha, irmãos. E olha que o movimento pentecostal só começou no princípio do século XX. Aqui foi princípio ou meados do século XVIII. E você pega o sermão dessa gente morta e diz assim: por que é que tu não me mostras, Senhor? Eu também quero ver, Senhor. Eu também quero ouvir, eu também quero sentir, ainda que ninguém mais queira. Esse é todo o desejo do meu coração, Senhor. Aí você faz a oração do John Wesley: ó Senhor, faça de novo. Faça de novo, Senhor. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu gostaria de convidar o louvor aqui. Nós vamos louvar a Deus, irmãos. E enquanto o louvor se aproxima, eu quero fazer algumas considerações. A primeira delas: não é suficiente nos apoiarmos apenas naquilo que as pessoas falam a respeito de Jesus para nós. Nós precisamos ter a nossa própria experiência com Ele, na força que o Espírito Santo supre. Ouvir uma boa mensagem bíblica de forte teor evangélico é extraordinário, mas essa mensagem precisa ser iluminada pelo Espírito Santo, para que você possa responder de maneira afirmativa a proposta dessa mensagem. O nosso relacionamento não pode ser com aquilo que as pessoas dizem a respeito de Jesus. O nosso relacionamento precisa ser com Jesus. Em segundo lugar, a resposta à pergunta que Jesus faz aqui deve reorientar toda a nossa vida. Quando os discípulos responderam corretamente, a vida deles nunca mais foi a mesma. A vida desses heróis que eu mencionei nunca mais foi a mesma. Para responder corretamente, você precisa olhar para quem você é hoje. E junto com esses homens, na força do Espírito Santo, também poder dizer: a minha vida é completamente diferente. Eu respondi corretamente. É real para mim. E finalmente, em terceiro lugar, a resposta correta a essa pergunta
como eu falei no princípio da minha fala, traz desdobramentos não apenas para a sua vida, traz desdobramentos para o seu cônjuge, traz desdobramentos para os seus filhinhos, para os seus netinhos, para as pessoas que você ama, para todos os demais com quem você convive. Você não tem ideia do que é conviver com alguém que é apaixonado por Jesus, que é cheio do poder do Espírito Santo, alguém que é capaz de responder a essa pergunta. É a própria antessala do céu.